A nossa aula hoje é a 3.1, que é o contrato de trabalho, né, que é toda atividade humana que transforma a natureza a partir de certa matéria. Então, só para a gente dar o histórico, né, no Brasil, a regulamentação das relações trabalhistas é exercida pela Constituição Federal e por outras leis complementares. Então, essas medidas, elas visam garantir direitos e deveres aos empregados e empregadores. Então, os contratos são recorrentes nesse universo, já que são responsáveis por determinar os vínculos entre os contratados e os contratantes. E no Brasil, possui diversos tipos de contrato de trabalho. Com a reforma trabalhista, algumas modalidades foram regulamentadas e outras criadas. Então, a relação de contrato de trabalho, ela está expressa na CLT, no artigo 442. Segundo o artigo, o contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. O consentimento a que se refere o artigo pode ser expresso ou tácito. Por que está na 442 na CLT? Como nós já falamos anteriormente, a CLT é a consolidação das leis trabalhistas e lá tem que estar tudo que rege a nossa legislação, que são contratos, né, formas de trabalho, tem fundo de garantia, INSS. Toda aula a gente vai falar de um determinado artigo. Hoje nós falaremos desse artigo porque o assunto, né, que está no AVA é contrato, né, de trabalho. Então, vínculo empregatício, né? Em toda relação de trabalho, configura a relação de emprego. Exemplo, pode haver uma prestação de trabalho, fruto de uma obrigação de fazer, mas sem subordinação, trabalho autônomo ou geral. Fruto de uma obrigação de fazer, sem pessoalidade, nem subordinação, também trabalho autônomo. Trabalho eventual, realizado de maneira esporádica, não há continuidade. Então, o vínculo trabalhista é quem é regido pela CLT, né, pela consolidação das leis trabalhistas. O trabalho eventual é um trabalho que aparece esporádico. Você não tem contrato nenhum, você não tem os benefícios, você não tem vínculos nenhum. Então, o que ele quer dizer aqui que a gente tem que ter a subordinação, como nós já falamos, que é o shopping, né? O trabalho somente ocupa quando ele tem continuidade, quando ele é subordinado, quando ele é onerosidade, que é o salário que você recebe, a pessoalidade, você não pode ser substituído, e a alteridade, quando também não pode sofrer nenhuma alteração, porque você é o principal dentro da sua área de trabalho. Então, nem toda relação de trabalho configura relação de emprego. Exemplo, pode haver uma prestação de trabalho, fruto de uma obrigação de fazer pessoal, mas sem subordinação. Por exemplo, trabalho autônomo. Ele vai lá, ele vai prestar serviço, ele tem a obrigação de fazer, mas ele não encaixa, ele não tem vínculo empregatício, o autônomo. Agora, fruto também de uma obrigação de fazer pessoalidade, nem subordinação, também é o trabalho autônomo. E o trabalho eventual também, ele não tem vínculo empregatício. Então, para que um contrato de trabalho seja válido, é preciso que sejam obedecidos os seguintes requisitos. Continuidade. O trabalho deve ser prestado continuamente. Subordinação. O empregado exerce sua atividade com dependência ao empregador, por quem é dirigido, né? Ele tem um gerente, ele tem um gestor, ele tem um supervisor que vai, né, observar o trabalho que ele está fazendo, que é chamado de trabalho dirigido. Então, essa subordinação pode ser econômica, técnica, hierárquica, jurídica ou até mesmo social. Onerosidade. O contrato de trabalho é remunerado, pois os empregados devem receber salário pelos serviços prestados ao empregador. Pessoalidade. O contrato de trabalho é in tutti persona, ou seja, o empregado não pode fazer-se substituir por outra pessoa, sob pena de vínculo de formar, né, de formar com a última. Portanto, o contrato de trabalho é bilateral, consensual, oneroso, comutativo e de trato sucessivo. Acontece que já teve empresas que o funcionário burlou
em vez dele trabalhar, ele mandou a pessoa, o irmão dele, mas porque era gêmeos. Só que a empresa descobriu, porque ele não dominava, não sabia as coisas, né? E perguntou, mas você sabia onde que era o toalete, você sabia quem era a área? E aí foi desmascarado, ele foi mandado embora por justa causa, porque ele enganou. Então, o tipo de relação de trabalho, ele é atípico, trabalho eventual, avulso, temporário, voluntário, ou especial de regime diferenciado, trabalho rural ou doméstico. É chamado atípico, gente, quando ele é esse tipo de trabalho, avulso, temporário, eventual, né? Com exceção do trabalho subordinado, típico todas as outras formas de prestação laboral. Então, apresentam um diferencial para que não se caracterizem como relação de emprego. Então, isso é a relação de trabalho e subordinado. Quando você pensa, por exemplo, uma pessoa física se obriga, mediante pagamento de uma contraprestação, que é o salário, a prestar trabalho não eventual em proveito de uma pessoa física ou jurídica, a quem, né, juridicamente subordinado. Então, aqui ele pergunta, empregado é pessoa física, por quê? Então, se perguntar, a pessoa jurídica prestadora de serviço não pode ser considerada empregada. Então, o seu patrão, se ele tem uma empresa, ele não é pessoa física. Pessoa física somos nós que trabalhamos para ele. Trabalho contínuo, por quê? O trabalho eventual não consolida uma relação de emprego a ser protegida pela CLT. Então, quem trabalha esporadicamente, ele não é consolidado, né? Não é protegida pela CLT. Então, vamos lembrar, trabalho eventual. Então, uma pessoa vai ter uma festa, ela trabalha num buffet infantil, então ela faz essas festas uma vez por mês ou uma vez por semana. Isso é um trabalho eventual. Então, ela não é protegida pela CLT. Então, um mensageiro autônomo para enviar determinada e específica mensagem também não é pela CLT. O que é bom da gente ser protegido pela CLT é que a gente tem todos os benefícios, né, que nos protege. Então, por exemplo, trabalho subordinado, por quê? O empregado cumpre ordens do seu empregador. Porque às vezes a pessoa pergunta, mas por que subordinado? Porque a gente tem que cumprir ordem. Se você não cumpre ordem, você é dono do seu negócio, então você é proprietário, então você não é subordinado. Tá? Então, a existência de contraprestação, por quê? O trabalho prestado de forma voluntária, sem pagamentos de salário, descaracteriza a relação de emprego. Então, aqui, quem pode ser? Trabalho voluntário. Por exemplo, eu trabalho duas vezes ou três vezes por ano como voluntária. Eu não recebo nada, eu faço trabalho, fico lá 8 horas por dia, mas, né, fazendo um trabalho voluntário, então não é regido pela CLT. Tipos de contrato. Contrato pode ser por prazo indeterminado ou determinado. Inicia em determinada data, mas não há data para o seu término. É regra, os contratos de trabalho são assim. A não ser, né, que você faça alguma coisa errada, a empresa vai te mandar embora, mas é indeterminado, você fica lá até quando a empresa quiser, ou você também decidir sair. Agora, o contrato por prazo determinado já inicia com a data para acabar. Vou dar um exemplo que está acontecendo. Uma amiga minha trabalha no hospital e eles estão contratando 3.000 enfermeiras, técnicos, segurança, lá no Einstein. Eles fizeram um contrato de 6 meses. Então, esse trabalho é por prazo determinado, porque a demanda é grande, eles vão receber todos os benefícios, mas é um contrato que tem tempo para acabar. O salário é muito bom quando é feito trabalho técnico, né, quando o trabalho é determinado, porque é um período pequeno e também as pessoas correm risco, né? Vocês terem uma ideia, uma enfermeira pode chegar a ganhar 6.000 reais nesses 6 meses, o médico mais de 20.000 reais. Então, o salário é muito bom, mas também você corre risco de vida. Ele tem que estar, mesmo com as proteções, a gente percebe que tem médico afastado, tem enfermeiras, né? Então, uma decisão é da pessoa. Então, prazo determinado, está lá. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação.
é determinado. Atividades empresariais de caráter transitório. Então, o que nós estamos vivendo, muitas empresas estão contratando por um contrato determinado, porque tudo isso é transitório, né? Tem o contrato de experiência, que está na 443, que são 90 dias, que todos nós temos que passar por esse contrato de 90 dias. Por que a gente tem que passar? Porque a empresa não tem garantia que você é um bom funcionário. Ela precisa vivenciar, ela precisa delegar coisas para ver como é que você vai trabalhar nessa empresa. Se durante 3 meses você não foi bem sucedido, a empresa vai te mandar embora, encerra o contrato de trabalho. E aí, por isso que chama contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado não pode ser estipulado por mais de 2 anos. Pode ser prorrogado. Se prorrogado, mais de uma vez passará a vigorar por prazo indeterminado, que aí vai nos artigos 445 e 451 da CLT. Então, aqui, prazo de duração, gente, determinado. Termo final, certo. Prazo, propriamente dito. Indeterminado, tempo final incerto. E condição resolutiva. Isso aí vai depender do empregador, se ele vai querer continuar com você ou se você vai querer continuar com ele. Então, tem os prazos estabelecidos. O contrato de experiência, ele já é um prazo determinado, que é muito utilizado na prática. E qual a finalidade do contrato de experiência? Ele trata-se de uma oportunidade para o empregado e empregador verificar se o contrato merece ser prorrogado ou não. Na realidade, gente, é um teste para os dois lados. Você vai testar se você está gostando ou a empresa também vê se está gostando do seu trabalho. É de ambos os lados. Então, vamos lá. Contrato por tempo determinado. Não tem aviso prévio, não tem multa de fundo de garantia, não tem estabilidade. Prazo máximo de 2 anos, prorrogável, única vez, dentro do limite máximo. Isso quer dizer que se eu tiver um contrato de 1 ano ou menos, pode ser prorrogado apenas uma vez. Porém, a prorrogação não pode exceder o limite de 2 anos. Agora, serviço de natureza transitória, ele fala, empresas sazonais, empresa de chocolate, de panetone, né? Eles contratam por prazo determinado, porque é um contrato que você vai prestar durante aquela demanda. Até o que aconteceu esse ano aqui, eles produziram muitos ovos de Páscoa em abril, porque o planejamento iniciou em outubro. Como veio esse Covid-19, não teve tantas vendas, e eles tiveram que fazer doação e demitir os funcionários que já estavam contratados, porque não vendeu, né? Vendeu muito pouco. Então, o contrato de trabalho por prazo determinado, diferentemente do contrato por prazo indeterminado, a contratação por prazo determinado é celebrada com fixação do seu término, por escrito, tem que ser sempre por escrito. Limitada a 2 anos, cumpridas as exigências legais para a legitimidade. Se as partes desejarem fazer um novo contrato por prazo determinado, só poderão fazê-lo após 6 meses ao final do contrato anterior. Se a empresa, você está trabalhando numa empresa hoje, a demanda cai, ela demite você, mas você é um excelente funcionário, e aí depois de 2 meses volta o fluxo, ela não pode contratar nesses 2 meses, ela tem que esperar 6 meses, é regra, é lei isso, né? Então, o contrato mínimo tem que ser de 15 dias, prazo determinado. Por que isso? Se o funcionário não trabalhar pelo menos 15 dias, não terá direito a 13º proporcional e férias proporcionais. Então, por isso que eles estabelecem 15 dias. Agora, contrato por prazo determinado, duração máxima, mínimo 15 dias, máximo 2 anos. Entre um contrato e outro, com o mesmo funcionário, deve haver um prazo de 6 meses, sob pena de virar um prazo indeterminado. Bom, e aí vem
o contrato de experiência, né, de trabalho, que é 443, qual a duração máxima do contrato? Não poderá exceder de 90 dias. Todo contrato de experiência tem que ser 90 dias. O contrato de experiência poderá ser prorrogado por prazo determinado, que for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Então, quem trabalha nessa área vai ter que ficar muito, muito atento com relação a essas questões, né? E nós vamos falar depois da mudança da legislação. Então, o contrato de experiência, com duração 90 dias, se as partes fixarem uma duração inferior a 90 dias, poderão prorrogar o contrato uma vez, mas o total não pode ultrapassar 90 dias. Tem empresa que contrata só por 30 dias. E aí ela percebe que vai precisar mais. Se ela precisar mais, ela sabe que ela só pode chegar a 90 dias, né? Não pode ser mais que isso. Então, é importante, se não houver disposição mais benéfica prevista em documento coletivo, as empresas poderão acordar os seguintes prazos: 15 dias e prorrogar mais 75, 30 dias e prorrogar mais 60, 45 dias e prorrogar mais 45 dias. Só que ao todo dá 90, né? Então, se você contratou por 30 dias e prorrogou por mais 30 dias, não poderá haver mais prorrogação, mesmo que o total não tenha alcançado 90 dias. Então, por isso que aqui a pessoa coloca 60 e não 30 dias. Isso é um pequeno detalhe que acontece, que as pessoas às vezes desconhecem, mas está na lei, está na legislação. Se está na legislação, nós temos que cumprir. E aí tem o contrato parcial, já está em outro artigo, né, que é 150A e 130A. As empresas, em geral, podem contar com uma nova forma de contratação de empregados, ou seja, contratá-los por tempo parcial. Regras que devem ser seguidas: o trabalho não exceder 25 horas por semana, o salário ser pago na proporção das horas trabalhadas e os empregados não poderão prestar hora extra. Geralmente, o contrato parcial, ele é muito rígido, então ele exige algumas regras, e essas regras, elas já estabelecem: olha, você não pode exceder 25 horas. O salário só será pago na proporção de horas trabalhadas, o quanto que você trabalhou. E os empregados não poderão prestar hora extra. Se precisar, você não pode fazer. Eles nem pedem, na realidade, né? Porque sabe, se chegar um juiz lá, um auditor pode multar a empresa. Então, fixando vínculo empregatício, a relação jurídica existente entre o empregado, aquele que presta serviço, empregador, e forma do trabalho, não eventual, subordinado, mediante uma contraprestação. Então, isso aqui só para a gente fixar, porque nós vamos entrar numa outra esfera dentro do contrato de trabalho, mas antes, só para a gente complementar, após o término de um contrato por prazo determinado, só poderá ser firmado outro contrato com o mesmo empregado após decorridos 6 meses, sob pena desse contrato ser entendido como por prazo indeterminado. Então, é tão detalhado, gente, essa área tem muitos artigos, né? Nós já falamos de vários artigos aqui. Então, complementando, ele dá um outro artigo. Por isso que, às vezes, para fixar o conceito é complexo, porque se você está na área, você aprende rápido. Se você não está, você tem uma dificuldade maior de entendimento. Por isso que tem que prestar atenção, e a gente vai fazer exercício para garantir o conhecimento de vocês, né? Então, existe também a convenção coletiva, que é muito falado, né, na área de rotinas trabalhistas, que presta bem atenção qual a palavra-chave desse slide. É o acordo de caráter normativo, que é norma, pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissional estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações. As relações individuais do trabalho, tais cláusulas devem ser mais benéficas aos trabalhadores sob pena de nulidade. Então, as empresas, a grande maioria, ela tem convenção
coletiva. E quando ele fala é um acordo de caráter normativo, é norma, pelo qual 2 ou mais sindicatos que representam a categoria da onde você trabalha, né? Tem a categoria de alimentos, tem a categoria de prestação de serviço. Cada convenção coletiva, ela tem uma norma. E essa norma tem que ser lida, tem que ser assinada, tem que haver um consenso para não comprometer, né, a organização e os próprios funcionários. Então, isso é uma convenção. Aí vem, eu vou falar esse trabalho daqui a pouco. Aí vem o trabalho temporário, que nós vamos fazer aqui a diferença, né? Que trabalho que é temporário? Ele pode ser firmado para atender demanda de curta duração, como a substituição temporária de pessoal na cobertura de férias de empregados, acréscimo momentâneo de trabalho, pode ser até 3 meses prorrogáveis, por mais 3 meses, nova regra, permite mais 3 meses. Nesta situação, o trabalhador tem direito a registro e benefícios, como indenização na demissão ou no término de contrato. Então, contrato de trabalho pode ser firmado com uma empresa fornecedora de uma mão de obra, né, temporária. A maioria das pessoas trabalham como temporário hoje, né? As empresas não querem ter vínculo empregatício para não ter todos os custos que ela tem. Se o empregado ganha R$2.000, ela gasta mais de R$4.000. E o temporário, o salário é mais baixo e quem paga é a terceirizada. Então, quando você vê por prazo, não é válido para substituição temporária de pessoal, só pode ser feito se aumentar o total de funcionários e para atender uma necessidade específica, como aumento de produção. Toda vez que tem um aumento de produção de qualquer produto, né, que você vai vender, eles contratam temporário. Pode ser até 2 anos, prorrogáveis por mais 2, mas exige-se data de início de término do contrato. Como a gente está falando de contrato nessa aula, então vai falar de vários tipos de contrato, né, que a gente tem. Nós já falamos do contrato determinado, indeterminado, temporário, por prazo de serviço, né, e contrato de experiência. Então, as alíquotas do sistema são reduzidas pela metade e o fundo de garantia para 2%, isso no temporário. O total de trabalhadores contratados por prazo determinado é limitado e contrato de trabalhador é feito diretamente com a empresa contratante. Então, não adianta você ir cobrar alguma coisa da empresa que você está prestando serviço, né? Eu tenho amigas que trabalham na Siemens, mas elas não são contratadas pela Siemens, pela terceirizada, mas ela está dentro da Siemens. Então, esses trabalhadores temporários, né, como é hoje, né? Porque teve uma mudança na nova legislação. Contratos de trabalho temporário pode ter 3 meses de duração e ser prorrogado por igual período de 6 meses, na prática. Isso era antes. Como fica? O prazo é estendido, olha a diferença, gente, a 8 meses. Mais trabalhadores devem virar temporários e, com isso, perderem os direitos trabalhistas. Empregos temporários, benefícios aos trabalhadores, menos benefícios aos trabalhadores e mais benefícios aos empregadores. Então, vocês percebem a mudança, né, na legislação trabalhista, teve vantagem e desvantagem. Para certas categorias, tem vantagens, para outras, não. Os empregadores, para eles, é mais benéfico ter temporários, né, do que funcionários efetivos. E os benefícios aos trabalhadores, eles foram diminuídos para o temporário, tá? Não para outra categoria. Então tem uma lei, essa lei é importante, que é 4.302, temporários e terceirizados. Temporários, prestadoras devem ser capital social mínimo de 100 mil. Terceirizado, prestadores devem ser capital social mínimo de 10 mil, se tiverem até 10 empregados, e 250 mil se tiverem mais de 100. Contratos terão no máximo 6 meses prorrogáveis por mais 3. Prestadoras podem subcontratar outras empresas para realizar o serviço, que é a quarteirização.
que diminui mais ainda o salário. Salário deve ser equivalente aos que trabalham na mesma função da empresa e nos terceirizados pode estender ao terceirizado. Mesmo atendimento médico e de refeição dos efetivos, mas não há imposição. Responsabilidade da contratante é da subsidiária e responsabilidade da contratante também é da subsidiária. Então, essa lei, essa nova legislação, gente, entrou em vigor em 2017, vai fazer 3 anos que nós estamos com essa mudança, mas ainda haverá mais mudança ainda. Provavelmente, vocês terão uma disciplina chamada legislação trabalhista, e aí vocês vão estar diretamente ligada à legislação propriamente dita, que é a lei. É só lei, é só artigo, mas é importante vocês terem essa noção. Professora, Oi. a gente tem legislação empresarial. É a mesma coisa. Não, a legislação empresarial, ela é diferente da trabalhista. Por quê? Da trabalhista, ela vai só quem vai trabalhar na área de departamento pessoal. E a empresarial, ela abrange, né, outras coisas. Por exemplo, vocês estão aprendendo, que artigo que vocês aprenderam na legislação empresarial? Vocês lembram? Vocês trabalham com artigo? Então, a gente quer falar uma coisa que a gente já deu uma estudada aqui na convenção coletiva. Deixa eu ver. Qual outra coisa que vocês estudaram? Deixa eu ver aqui. A gente falou sobre... Vocês falaram de contrato de trabalho ou não? Acho que a gente falou alguma coisa sobre. Deixa eu ver. Mas vocês não detalharam? Acredito que não. Não foi nada muito detalhado que nem você está fazendo. Tá, porque trabalho... Então, aqui, se você comparar aqui, ó, trabalho terceirizado é uma empresa contratada, outra para cuidar de uma tarefa. O funcionário é pago pela prestadora de serviço e mantém direitos como fundo de garantia e férias. Esse é o terceirizado. Agora, temporário, vê a diferença. É contratado por um tempo determinado, seja para suprir uma necessidade, como férias ou aumento de demanda. O contrato é de até 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Trabalhador autônomo é contratado para prestar serviço por tempo determinado, sem carga horária obrigatória ou subordinação à chefia. Trabalhador PJ, né, que é a pessoa jurídica, tipo de contratação em que o funcionário abre uma empresa de prestação de serviço. O modelo é considerado irregular se o PJ mantiver uma relação de subordinado a contratante, com horário de trabalho e exclusividade. PJ, você não pode ter essa subordinação, então senão muda, né? Então a gente tem terceirizado, temporário, trabalho autônomo e trabalho por PJ. O que mudou? Em 2017, foi aprovada a reforma que permitiu terceirizar a atividade fim ou serviço principal da empresa. Em agosto, desde o ano passado, o STF decidiu que a mudança é constitucional, que poderia acontecer. Então, teve muitas mudanças nessa questão aqui, quando você fala trabalho autônomo, terceirizado, né? E então as reformas, a gente vai entrar, né, na medida das aulas, a gente vai falar um pouquinho de algumas. De todas, não será possível, porque são mais de 100 artigos que teve modificação na CLT, e muita mudança. Então, aqui, a lei, 9 anos da lei do estágio nós temos. Toda grande história tem um começo. Está na lei. Respeito aos horários das aulas. Jornada máxima de 30 horas semanais. Recesso 1 mês para estágio de no mínimo 1 ano. Seguro contra acidentes de trabalho. Remuneração até o 5º dia útil. Carga horária
reduzida pela metade em períodos de prova. Isso aqui é lei. Só que, às vezes, os empregadores, ou eles sabem, ou esquecem, mas como é estagiário, vai trabalhando. E o estagiário não sabe, e ele fica, às vezes, que até 6 horas. E quando é período de prova, ele pode trabalhar só 3 horas. Vocês sabiam disso ou não? Vocês tinham conhecimento? Não, né? Tem alguém aí da sala que é estagiário? Acho que não, né? Então, assim, mas é bom saber, se vocês vão fazer estágio, tem que saber que funciona isso, né? Agora, trabalho autônomo. Como o próprio nome sugere, contrato autônomo é aquele prestado por profissional independente do ajuste e na execução do seu trabalho, ou seja, por pessoa que tem o poder de organizar, controlar e disciplinar suas atividades, sem qualquer subordinação hierárquica. Consiste em atividade pessoal e habitual, em que o profissional normalmente se relaciona com vários clientes. Quem é contabilista em seu escritório? Agora, no mês de imposto de renda, né, que foi prorrogado, será em junho, os contadores estão trabalhando muito, então eles são trabalho o quê? Autônomos. Para entender melhor o trabalho eventual, aqui a gente discrimina. A principal característica do trabalho eventual é que o trabalhador, ele presta serviço sem qualquer caráter de permanência, só o fazendo de modo episódico, esporadicamente. O nome diz eventual. O elemento diferenciador do eventual é do empregado, é a continuidade. Presente a continuidade, a figura será do empregado. Ausente esse requisito, o trabalho será eventual. Então, para que não tenha assim erro mesmo nas palavras, a gente coloca, né, dessa forma para facilitar o entendimento de cada um de vocês. Agora, eu já comentei com vocês sobre esse trabalho intermitente, que não existia informal, mas agora está na lei, no artigo 443. Ele veio com a reforma trabalhista para acabar com as prestações de serviços irregulares, os famosos freelancers. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por meio escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado ou do empregador, exceto para aeronautas regidos por legislação própria. Então, esse contrato, ele tem vantagem e desvantagem. Se você está desempregado muito tempo, surgiu, você vai trabalhar 1 mês, 2 meses, então você vai ser contratado, mas você não vai ter todos os benefícios que a empresa tem. Mas no mês seguinte, depois de 2 meses, você pode mudar de empregador. Então, é uma forma de você ter os seus benefícios. Isso acontecia muito com garçom. O garçom fazia o trabalho, freelancer, só que ele não tinha direito a férias, a 13º, né? E com isso, agora eles têm. Então, é por isso que é chamado trabalho intermitente. Então, as principais características, né? A remuneração não pode ser inferior à de outros empregados da mesma companhia. Então, se ele tem um garçom que ganha, R$2.000, ele vai ter que ganhar os R$2.000. A empresa, só voltando, se contratar temporário, aí a empresa pode baixar o salário, mas no trabalho intermitente não. Então, a empresa deve convocar o trabalhador intermitente com 3 dias úteis de antecedência. O profissional tem 1 dia útil para responder se aceita ou não, porque de repente ele está trabalhando em outra empresa, né? A remuneração paga imediatamente ao final do período da prestação, né, de serviço. Deve incluir férias proporcionais, mais 1/3 do 13º proporcional, repouso semanal,
remunerado e outros adicionais legais. Então, o empregador deve recolher a contribuição previdenciária e fazer o depósito do fundo de garantia. Então, isso que mudou na lei, porque antes eles não tinham essa proteção que a lei dá, né, para pessoas que trabalhavam freelancer. Então, isso é uma vantagem. Então, se ele trabalhou durante o ano só 2 meses, ele vai receber 13º proporcional a só 2 meses. Então, nisso, é um trabalho que tem que ser temporário mesmo, porque senão você não aguenta viver só, né, de trabalho intermitente. Então, as diferenças entre o contrato de trabalho temporário e intermitente. Temporário, o contrato tem prazo determinado. Intermitente, o contrato não tem prazo para acabar. O temporário, o trabalhador fica à disposição da empresa e recebe, inclusive, pelo tempo em que não está atuando. O intermitente, o empregado pode ser convocado pela empresa e só recebe pelo tempo em que atua. O profissional não pode recusar a cumprir uma tarefa, né, o temporário. O empregado pode aceitar ou não uma convocação, vai depender dele, ele tem mais liberdade, né, para ele decidir se ele quer trabalhar naquela organização. E aí vem o contrato de teletrabalho, que é o que todos nós hoje estamos fazendo, mas não é um teletrabalho contínuo, né? Ele é situacional, circunstancial. A gente vai ficar 3 meses em casa, que é o contrato de teletrabalho, mas nós não temos esse contrato, né? A não ser se a empresa, a partir de agora, decidir que você vai, a partir de julho, agosto, trabalhar em casa. Aí ele vai fazer um outro trabalho, né? Então, a celebração de contrato para prestação subordinada de teletrabalho, tem que ter um contrato. Menção expressa no regime de teletrabalho é correspondente à retribuição, indicação do período normal de trabalho, direito à segurança e higiene no seu local de trabalho, direito a não ser despedido sem justa causa, inscrição na segurança social, formação continuada e direito a fazer greve. Então, isso, né, o teletrabalho, ele oferece. Então, tem as profissões de teletrabalho, né? Quem pode trabalhar de teletrabalho? Então, tem os design, programação, consultoria, né? Há já uma considerável leva de profissionais a aderir a tal regime, que são jornalistas, tradutores, contabilistas, arquitetos, engenheiros, advogados, cartomantes, fazendo-nos crer que talvez a previsão do Jack News, né, não era um sonho assim tão distante ou inatingível. No século passado, que é o século XX, esse Jack News, ele comentou que haveria esse teletrabalho, né, que iria ser divulgado, mas ninguém acreditou. Então, teletrabalho pode não ser de todo um trabalho de sonho, com seus incômodos, né, e algumas desvantagens, mas já é apelativo bastante para engariar adeptos e fiéis. E com essa quarentena que nós estamos vivendo, muitas empresas estão pensando em transformar certos funcionários contrato, né, de teletrabalho, de home office, né? Mas tem uma desvantagem, porque na realidade quem vai pagar o custo da água, da luz, da internet é você, não é a empresa. Enquanto você está na empresa, você não está gastando, você não está tendo essas despesas. Nós, hoje, que estamos trabalhando em casa, nós estamos tendo, a gente tem custo de água, luz, né, internet, né, acesso a outras coisas, você fica o dia inteiro logado. E na empresa, a empresa que pagava por esse custo. Então, vai mudar um pouco a relação de trabalho depois que nós saímos dessa quarentena. As empresas já estão pensando nisso, né? E aí, qual o perfil do teletrabalhador? Ele tem que ter autodisciplina, porque ele tem que ter horário para começar, hora para fazer o almoço dele. Tem gente que acorda, né, e fica de pijama. E aí fica estranho. A melhor coisa é você levantar, tomar um banho, né, tomar seu café, colocar uma roupa e trabalhar, né, como se você tivesse seu trabalho. Senão, você para toda hora. Então, você tem que ter uma autodisciplina. Você tem capacidade de autossupervisão. Pô, não é... Tem gente que depende do chefe para fazer o trabalho. Tá certo, né? Precisa de uma segurança.
Não, a gente tem que ter a nossa capacidade de autossupervisão. É o que vocês estão fazendo agora. Autossupervisão. Eu estou fazendo o AVA, o professor fala, mas a gente não precisa cobrar vocês, porque vocês não são crianças, vocês são profissionais. Então, a capacidade que vocês têm que ter é uma disciplina mesmo, né? Vocês têm que ter autoconfiança, vocês têm que ter concentração. Aí você fala assim, eu moro numa casa onde tem 6 pessoas e são 2 cômodos. Aí tem criança, como é que você vai ter concentração? Aí fica complicado mesmo, não é todo mundo que tem um espaço, que possa se concentrar, né? Então, isso, antes da empresa contratar você como teletrabalho, ela vai falar, você tem espaço na sua casa que você pode ficar, ter essa concentração? Porque tem gente que não se concentra, mesmo agora, trabalhando remotamente, porque há dispersão. Eu vou almoçar, vou ligar a televisão, vou ligar o rádio, aí você fica ouvindo a notícia, e a notícia vai, porque é o dia inteiro, né? E você não desliga a televisão e acaba não trabalhando. Ou alguém que interfere, sua mãe, seu marido, sua esposa ou filho. Então, tem que ter essa concentração, capacidade de ajuste ao isolamento. Ficar isolado. Isso é muito difícil, que nós somos seres sociais. O ser humano foi feito para se relacionar. Então, esse afastamento social está deixando muita gente com depressão, com desânimo. Tem gente que esperou um mês, esperou 2, agora vai para o terceiro. Aí teve uma pessoa que falou assim para mim, eu não aguento, eu não quero mais viver. Então, não é por aí que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que tudo é provisório. Como passou a peste negra, a gripe espanhola, como vai passando os governos, tudo passa. Então, a gente tem que se preparar nesse momento, porque é a partir da crise que a gente se transforma como pessoa, né? A Hiroshima, no Japão, quando teve, né, a guerra lá, detonou o país. E eles conseguiram se reerguer e é um dos melhores países na educação, porque colocaram disciplina. Por que eles não estão tendo tantos problemas como nós? Porque a gente não tem hábito de usar máscara, e eles, quando chegavam na casa deles, eles tiravam o sapato. Até no restaurante, tem um restaurante tradicional aqui em São Paulo, ali na Alameda Campinas, você não entra para almoçar de sapato, você deixa na porta. Então, eles têm hábitos e costumes que facilitaram para eles. Por isso que não teve, né, tanta gente que pegou o Covid. Então, quando eles falam capacidade de, né, de você trabalhar isolados, eles foram treinados a não ter muito relacionamento também. Nós não, nós somos um povo que adora abraçar, que adora beijar, que adora ficar junto, se reunir para churrasco, futebol. Então, está sendo muito difícil esse momento, né? Então, quando você fala esse perfil de teletrabalhador, que todos nós hoje somos teletrabalhador, a gente tem que saber, olha, qual a capacidade de organizar o meu tempo? Eu sei organizar meu tempo? Ou eu distribuo ele, ninguém está vendo mesmo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ser profissional até dentro de casa hoje, né? A sua iniciativa, pô, eu estou fazendo isso, será que precisa? Vou discutir com o meu gestor sobre isso, né? E ajuste as novas tecnologias. Todo mundo está aprendendo novas formas de aprender a estudar pela internet, ou descobrir. As pessoas, tem gente que só tem o link através do celular, e assistir aula através do celular é ruim, é muito pequeno, incomoda. Então, tudo isso a gente está aprendendo. É um momento único que nós estamos passando, né? Após 100 anos. Então, 100 anos que não tinha uma coisa tão forte, né? Já teve outras crises, mas essa é mundial. Esse que é o pior, porque se não fosse mundial, todos os ricos iriam para outros países e nós ficaríamos aqui. Mas não, dessa vez é mundial, os países não estão nem aceitando, né, os turistas. Então, a gente tem que ter motivação própria para continuar a fazer esse trabalho. E mesmo aqui em sala de aula, mesmo fazendo AVA, hoje está frio, hoje está chovendo, eu não estou com vontade de fazer. Eu concordo com vocês, que às vezes dá preguiça sim, mas você tem que ter força, você tem que ter motivação, porque senão você não faz. Se você ficar seguindo, né, o que eu vi de uma aluna, que a mãe dela falou assim, para de estudar, vem tomar conta do seu filho, agora a escola parou, ela falou, não, mas eu estou fazendo aula online. Não, deixa isso do lado, depois você faz. Quer dizer, para a mãe dela, que não está no mesmo mundo que ela, que mudou, né, a relação de emprego, ela quer se livrar um pouquinho do trabalho, né, de cuidar do neto. Ela quer que a filha deixe de lado.
mas só vai vencer quem tiver o diferencial e continuar a estudar. Isso é fundamental, porque aqui nesse perfil, gente, ele fala, eu tenho disciplina, eu sou capaz de ter autossupervisão, eu tenho confiança no que eu estou fazendo, eu tenho concentração, eu tenho capacidade de ficar sozinha, eu tenho organização do meu tempo. Qual é a minha iniciativa? Eu não sei essa tecnologia, mas eu vou aprender. Todo mundo aprende. E a minha motivação, e você chega aqui a ser autossuficiente. Você conseguir dominar todas essas novas tecnologias que estão, né, surgindo. E aí vem vantagens econômicas de se trabalhar em casa. Segundo Marina, né, como a consultora, os primeiros benefícios sentidos no bolso são a redução dos custos imobiliários, que a empresa vai reduzir. Cada vez mais alto é o absenteísmo, que são as faltas no trabalho, a pessoa não vai poder falar, quebrou o ônibus, estou doente, eu estou fazendo isso, é mais difícil. Outro ponto positivo é a redução dos índices de emissão, né, de gás carbônico, ao deixar o carro na garagem, o que deixa a empresa mais sustentável. Home office é uma iniciativa muito interessante, viável, tanto que as empresas de qualquer porte, quanto para o profissional empregador ou autônomo, com uma pequena estrutura, geralmente mesa, cadeira, computador e Wi-Fi. Já é possível começar o trabalho de casa, né? Acrescenta essa escritura. Essa modalidade também permite que você trabalhe de forma portátil, levando o emprego sempre consigo. É possível ainda mesclar períodos de home office com idas à empresa. Cada situação vai demandar um arranjo diferente, mas todos são benéficos para a empresa e para o profissional. É defendida a tese por essa consultora, mas tem consultores que não defendem essa tese. Vantagens de bem-estar no home office. O home office aumenta a produtividade, a motivação dos colaboradores em até 20%. Trabalhar em casa aumenta a qualidade de vida do trabalhador, afirma essa consultora. Segundo E, as principais vantagens estão na redução do estresse, na fuga do trânsito, no aumento da sua segurança e no maior tempo para o lazer. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Ou mais ou menos, né? Cadê a Adriele? A Adriele tá... Oi? A Adriele está tratando. Cadê ela para responder? Ah, Adriele. O que você acha, Adriele? Ela tá na sala? Deixa eu ver. Eu não entendi, a ligação cortou. Ah, Adriele, o que você acha? Tem vantagem de trabalhar em casa, em home office? Não. Eu não tô gostando, pelo menos. Você não tá vendo nenhuma vantagem? Não, eu acho que você tá trabalhando bem mais. O bom é que está em casa, né? Você consegue fazer suas coisas, tudo, mas eu acho que é mais serviço. É mais serviço, então é melhor trabalhar fora, não em home office, né? Eu acho que sim, porque eles coloca pressão bem mais, né, no que você tá fazendo. Tá. Só é bom que você não precisa pegar trânsito, né? Exatamente, precisa pegar transporte público. Acho que essa é a única vantagem que você vê. Verdade. Tá. Sim. Tá, então ela respondeu, tá? Então aí pode desligar o microfone. Então tem aqui vantagens do home office que eles falam, né? Proximidade da família, maior independência, redução do estresse decorrente ao trânsito, alimentação mais saudável, vantagem do profissional, maior liberdade profissional, privacidade desde que planejada, redução de custo, que é aluguel, transporte, refeição, definição do próprio horário de trabalho, planejamento dos próprios rendimentos, rendimentos superiores aos níveis convencionais, autogerenciamento profissional, vantagens empresariais, economia com empregados e encargos sociais, facilidade de mudança do ramo de atividade em caso de insucesso, oferecimento de produtos e serviços melhores com custos menores, vantagens fiscais para as microempresas, como dispensa do imposto de renda, otimização de atividades, atendimento ao cliente 24 horas por dia, reforço à terceirização
e a profissionalização. Então, tem vantagem que eles falam e desvantagem. Aqui, eu gostaria que vocês respondessem, né? Assinale a alternativa que define corretamente o contrato de trabalho. Se fosse uma prova aqui, qual que vocês responderiam nessa questão aqui? Qual o ato jurídico negocial em que o empregado, pessoa natural ou jurídica, presta serviço de forma pessoal, subordinada e não eventual ao empregador, recebendo como contraprestação sua remuneração? Pensa, está correto ou não essa questão? Essa alternativa, né? Pelo que eu falei, vamos ver se vocês conseguem associar. Eu usei outras palavras aqui, mais legislativa. Sim ou não, essa? Para mim tá errada. Tá errada, é errado. Negócio jurídico bilateral, em que o empregado, pessoa natural, presta serviço de forma impessoal, subordinada e eventual ao empregador, recebendo como contraprestação sua remuneração. Certo ou errado? Acredito que também tá errada. Tá errada, né? Negócio jurídico em que o empregado, pessoa natural, presta serviço de forma pessoal, subordinada e não eventual ao empregador, recebendo como contraprestação sua remuneração. Errado ou certo? Sem dúvida? Eu fiquei um pouco. Você ficou um pouco? Tá, vamos para o outro. O ato jurídico negocial bilateral em que o empregado, pessoa natural, presta serviços de forma pessoal, insubordinada, eventual ao empregador, recebendo como contraprestação sua remuneração. Acredito que essa esteja errada. Errado. E negócio jurídico em que o empregado, pessoa natural, presta serviço de forma pessoal, subordinada e não eventual ao empregador, dispensada a contraprestação, sua remuneração. Qual a alternativa que está correta? A C, acho que é a C, que é aquela que eu fiquei em dúvida. Todo mundo concorda? Sim. Eu acho que sim também. Também, né? Aqui é a... Amém. Amém. Parabéns aí, tá vendo? Vocês estão pegando, né, rapidinho. Agora, nessa questão aqui, Alcântara define que vários são os documentos que podem e devem ser apresentados pelos empregados para efetivação de sua contratação. Entre os documentos que podem ser exigidos, além da carteira de trabalho e previdência social, estão atestado de saúde ocupacional, fornecido por profissional médico, relativo ao exame médico admissional ou de capacitação profissional, comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física, título de eleitor para maiores de 18 anos. Quais estão corretos? Essa vocês devem acertar, eu acho. A letra E. Letra E, todo mundo concorda? Eu vou com a Edna. Mas eu também. Aqui. A letra E. Parabéns, a Edna, tá vendo? Todo mundo foi, né? A Edna já acertou logo. Tá vendo? É fácil, né? Agora, aqui é um pouquinho mais elaborado. Tem que pensar. Leôncio é vendedor de loja de autopeças. Sorte sua limitada. Sendo obrigado pelo seu empregador a usar uniformes com logomarca da loja, que consiste em uma camisa de muda de cor a cada mês. Pode ser azul, verde, vermelho, rosa ou laranja. O empregado recebe a vestimenta sem qualquer ônus. No mês em que o uniforme possui cor da qual desgosta, Leôncio recusa-se a usá-lo.
utilizando sua própria vestimenta no local de trabalho. Tendo em vista a doutrina, a legislação vigente, bem como as alterações introduzidas pela Lei, né, 13.467, de 2017, vamos lá. O uso obrigatório de uniforme deve fazer parte do regulamento interno da empresa, como registro no Ministério do Trabalho, razão pela qual, se não estiverem satisfeitas tais exigências, pode Leôncio se recusar a utilizá-la? Sim ou não? Não. Eu Leôncio acho que pode não se... também. Oi? Eu acho Eu que ele acho- não pode se recusar. Ele não pode se recusar, Leôncio pode se recusar a usar o uniforme da empresa, se assim preferir, uma vez que a definição da vestimenta no meio ambiente laboral deve ser tomada em conjunto entre o empregado e o empregador? Rato também. Também, né? Leôncio é obrigado a usar o uniforme imposto pelo empregador, desde que este seja o responsável pela sua higienização, ou seja, arque com os custos da lavagem? Também não tem nada a ver. Nada a ver. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão do uniforme de logomarcas da própria empresa, razão pela qual Leôncio não pode se recusar a utilizá-lo? Eu acho que está certo. Eu acho também. Certo, tá certo? Vamos ver aí. Leôncio pode se recusar a utilizar o uniforme se, além da logomarca da empresa, constatarem outras de empresas parceiras, uma vez que não é empregado delas. Tá errado ou certo? Qual que está correto? AD. D. Ó, gente, Olha, aqui gente. vocês estão indo bem. Parabéns. O funcionário, se usa uniforme, mesmo ele não gostando da cor, ele é obrigado a usar. Não tem outra forma, né? Está no contrato, você tem que usar e pronto. Por que ele não quer? Ele se recusa porque ele não gosta da cor? De repente ele é corintiano e está usando verde, né? Aí eles não querem. Isso já aconteceu na minha empresa. Bom, e aqui, no que diz respeito ao sujeito do contrato de trabalho, empregado e empregador, o grupo econômico aventado pelo direito do trabalho define-se como figura resultante da vinculação justo-trabalhista que se forma entre dois ou mais entes favorecidos, direto ou indiretamente, pelo mesmo contrato de trabalho. Em decorrência de existir entre esses entes laços de direção ou coordenação, em face às atividades industriais, comerciais, financeiras, agroindustriais ou de qualquer outra natureza econômica. Essa é uma alternativa, sempre baseando lá em cima. A legislação AB, a legislação laboral, utiliza os termos empresa e estabelecimento indistintamente, tendo em vista que o direito do trabalho não estabelece nenhuma diferenciação teórico-conceitual ou jurídico-obrigacional entre ambos. Vocês vão analisando. Nas situações de sucessão empresarial ou patrimonial ou patronal, em havendo cláusulas de não responsabilização expressamente prevista no negócio jurídico interempresarial firmado, qualquer que seja a hipótese de transferência, o sucessor não se responsabilizará pelos débitos trabalhistas contraídos ao tempo de sucedido, mesmo havendo a continuidade da prestação laboral? D. Empregado pode ser conceituado como uma pessoa natural que se obriga de forma tácita ou expressa à prestação de serviços, sendo este necessariamente exclusivo, subordinados, contínuos e mediante contraprestação salarial ou afim. E a letra E, empregador pode ser conceituado como uma pessoa física ou jurídica que contrata de forma tácita ou expressa e necessariamente objetivando lucros, serviços, manuais ou intelectuais a serem prestados em conformidade com as instruções estabelecidas. Quais dessas alternativas estão corretas? Essa tem que ser analisada um pouco mais. Você diz um pouco? Oi? Um pouco?
Eu estou entre a D e E. A D e a E. E você, Tiago? Tá em dúvida em todas. Eu fiquei meio preso na E. E a Maria? A Maria hoje não está participando? Aliás, ela está na sala, né? Ela tá, mas acho que Eu tô tá aqui. sem microfone. Não, tá. Gente, a Maria tá tão quietinha, achei que ela não tava. Oi, É, Maria. porque ela está quietinha. Olha só qual que é a coisa correta. Nossa. É a letra A. Você Nossa, vê? Ah, É a letra A. Por quê que vocês acham que é a letra A? olha, eu não achava que era A, né? deixa eu ver. Pessoal, quando você lê assim para o grupo econômico aventado pelo direito do trabalho, define-se como a figura resultante da vinculação ali, justrabalhista, né? Tá nem gritado até, que se forma entre dois ou mais entes favorecidos, direto ou indiretamente, pelo mesmo contrato de trabalho. São as palavras, terminologias que vocês não estão habituados a utilizarem no dia a dia. Por isso que é difícil, né, da compreensão, porque a gente está falando de legislação. Toda vez que a gente fala de legislação, a dificuldade é maior. Então, por isso que é um exercício que a gente faz diariamente, né, para a gente poder tá usando uma linguagem mais corporativa. Essa aqui eu acho que vocês vão acertar. Empregado e empregador são os sujeitos do contrato de emprego. Analisados isoladamente, o conceito de empregado demanda a presença de pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, dependência e onerosidade. Pessoa jurídica, pessoalidade, não eventualidade, dependência e onerosidade. Pessoa jurídica, impessoalidade, não eventualidade, independência e onerosidade. E pessoa física, pessoalidade, eventualidade, independência e onerosidade. Nós falamos no primeiro slide, logo no começo da aula. É a A. Ah, Essa aqui foi unânime, né? Todo mundo. Choque. Parabéns! Aê. Essa aqui estava fácil, né? De você. Coisas mesmo. Agora, o contrato de trabalho poderá ser acordado de forma tácita ou expressa, verbalmente ou por escrito, estava lá no começo também da aula. De forma tácita ou expressa, desde que seja por prazo indeterminado, verbalmente ou por escrito, não se admitindo o acordo tácito, verbalmente, exceto quando se tratar de contrato por prazo determinado, tacitamente, desde que o empregado não seja menor de 18 anos. é a letra A, né? Todos concordam? Concordamos. O Tiago falou baixinho, concordamos. Tá vendo? De forma tácita ou expressa verbalmente ou por escrito. Outra aqui, o trabalho home office, que a gente acabou de falar. É modalidade de teletrabalho, exercido com autonomia, pode ser exercido sobre a forma de relação de emprego, pressupõe a existência da relação de emprego, não pode ser exercido sobre a forma de relação de emprego, pressupõe o trabalho prestado pelo empregado com a ajuda de membros da família. É a B. É a A. Nossa, o Tiago falou com propriedade, hein? E a Edna também. E a Maria? O Thiago falou com o A B. A B. Ih, cada um falou um aqui, hein? Qual que é? Ah, que eu não coloquei aqui. Então, qual que é, gente, trabalho? É modalidade de teletrabalho exercido com autonomia. Pode ser exercido sob forma de relação de emprego. Pressupõe a existência da relação de emprego. Quem falou a C não é. Então, quem falou não pode ser exercido sob forma de relação de emprego, pressupõe trabalho prestado. Então, a modalidade mais correta que falaram é a, porque você tem autonomia para poder realizar o trabalho. Tá? Então, a resposta aqui é a A. Essa aqui. Ah, nessa aqui eu vou entrar
é o seguinte, eu preparei uma matéria sobre contrato e tem a parte de fundo de garantia, como eu não falei ainda, mas eu queria, que ela está na 3.2, que eu vou juntar as duas, porque eu vou dar um tema para vocês, para a próxima aula, cada um vai definir o tema, qual o objetivo, e aí a gente vai continuar a aula. Todo mundo vai ter que falar, que é um trabalho, que seria um trabalho em grupo, mas eu vou fazer um trabalho individual. Todos terão que falar, e eu darei um tema. Então, daqui a pouco eu vou explicar melhor. Eu só quero falar sobre o fundo de garantia pelo seguinte, porque tem várias questões que a gente também vai cair na prova, então eu tenho que treinar vocês. Então, quem tem direito ao fundo de garantia? Eu sei que a maioria sabe, mas aqui a gente vai falar sobre a parte mais estrutural, né, e mais acadêmico. Trabalhadores regidos pela CLT, né? Então, trabalhadores rurais, trabalhos intermitentes, temporários, urbanos, contrato por uma empresa para prestar serviço por determinado período. Aqui é o fundo de garantia por tempo de serviço. Trabalhadores avulsos, quem presta serviço a inúmeras empresas, mas é contratado por um sindicato e por isso não tem vínculo empregatício como estivadores, né, esse trabalho avulso. Atletas profissionais, como jogadores de futebol, empregados domésticos de forma obrigatória desde 2015, que até então não era obrigado. Safreiros, operários rurais que trabalham apenas no período da colheita. Então, quem trabalha mais em fazenda, né? Agora, quem paga o fundo de garantia? Qual o valor? Os depósitos mensais para fundo de garantia são de responsabilidade do patrão e devem ser feitos obrigatoriamente na conta de cada trabalhador. Quando o patrão começa a recolher o dinheiro para o fundo, a Caixa abre uma conta do fundo de garantia do trabalhador. Os valores devem ser recolhidos até o dia 7 do mês seguinte ao mês trabalhado. Se o empregador depositar depois desse dia, terá de pagar juros e correção monetária. O valor será correspondente a 8% do total bruto das verbas salariais recebidas pelo empregado, que seriam salários, horas extras, adicional noturno, entre outros. Para os contratos de aprendizagem, o percentual é reduzido para 2%. Bom, então aqui, gente, tem empresas que falam que está pagando o fundo de garantia seu e não é verdade. Nós temos que acompanhar, quem tem o cartão cidadão, você consegue saber se a empresa está depositando ou não. Tem muitas empresas agora deixaram de fazer esse recolhimento por causa da Covid. Então, isso também é preocupante. Então, a gente tem que ficar sempre alerta o que estão fazendo, né, com o fundo de garantia, que é o nosso direito, né? Como ver quanto tem no saldo de fundo de garantia, né? O trabalhador, ele pode checar o saldo de diferentes maneiras. Site da Caixa Econômica, é possível consultar as informações após fazer um cadastro e criar uma senha. Você tem que ter isso. Só que agora nem adianta quem não tem fazer isso, que está muita gente. Para isso, é preciso saber seu número do PIS. Ele pode ser encontrado no cartão cidadão da carteira de trabalho ou no extrato impresso do fundo de garantia. Passo a passo. Informe o número do PIS e clique em cadastrar senha. Leia o regulamento e clique em aceito. É super simples, quem não tem. Preencha seus dados pessoais. Crie uma senha de até 8 dígitos. Após esse processo, faça o login para poder acessar as informações de sua conta. Aí vem. Aplicativos com a mesma senha, é possível checar as informações no aplicativo, está disponível no App Store ou Google Play. Então, o cadastro da senha também pode ser feito direto pelo aplicativo. Então, na tela inicial do app, clique em primeiro acesso, leia o contrato, aperte, né, aceitar, informe o número do NIS, que eu vou explicar depois para vocês o que seja, né? Continuar a preencher o formulário e aperte o próximo. Crie a senha, clique em cadastro, e-mail pelo celular, SMS. É possível receber mensalmente informações sobre o saldo disponível
e os depósitos feitos, né, na conta. Outra possibilidade é receber as informações por e-mail. Neste caso, a mensagem eletrônica com extrato passa a ser enviada mensalmente e substitui o extrato em papel, enviado a cada 2 meses pelo correio. O cadastro desses serviços pode ser feito pelo site ou aplicativo depois de criar a senha pessoal. Ainda é possível atualizar o endereço residencial para receber os extratos em papel. Tudo é muito simples para quem não tem acesso. Quando você trabalha na empresa, a empresa faz tudo isso, você recebe até em casa, né? Mas tem empresas que não fazem, você tem que ficar atento, né? O que fazer se a empresa não depositar o fundo de garantia corretamente? Caso o empregador não esteja depositando o fundo de garantia, o trabalhador deverá procurar o empregador ou ainda procurar qualquer posto de atendimento da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, que é responsável pela fiscalização das empresas. Os endereços podem ser consultados, né? Eu pus até, acho que no final do slide, pode ainda procurar o sindicato da categoria para que este tome as providências com o objetivo de regularizar os depósitos. A principal recomendação é agir rapidamente para não perder os seus direitos, porque senão você perde. Então, tem que ficar atento com relação a isso. Quando posso sacar o dinheiro do fundo de garantia? O fundo de garantia pode ser sacado pelo trabalhador nas seguintes situações: aposentadoria, compra de casa própria para ajudar a pagar o imóvel comprado ou por meio de consórcio, para ajudar a pagar imóveis financiados pelo sistema financeiro de habitação, demissão sem justa causa, rescisão por acordo, morte do patrão e fechamento da empresa, término do contrato de trabalho de um trabalhador temporário, falta de atividade remunerada pelo trabalhador avulso por 90 dias ou mais ter idade igual ou superior a 70 anos, doenças graves como AIDS ou câncer do trabalhador, sua mulher ou filho, ou em caso de estágio terminal, ou em qualquer doença, morte do trabalhador, né, ou na rescisão. Então, a gente tem as possibilidades, né? E aí, saque anual a partir de 2020, teve uma mudança. Os trabalhadores poderão sacar parte do dinheiro em suas contas no fundo de garantia, uma vez por ano, na modalidade chamada saque aniversário. Os interessados em migrar para os saques anuais terão de comunicar à Caixa a partir, né, que começou de outubro de 2019. A mudança não é obrigatória. Quem optar por receber uma parte do fundo de garantia todo ano não poderá sacar o saldo total da conta se for demitido sem justa causa. Só recebe a multa de 40% do fundo de garantia que não muda. Se mudar de ideia, se quiser voltar ao modelo anterior para poder sacar todo o saldo da conta quando for demitido sem justa causa, terá de fazer o pedido à Caixa e esperar por 2 anos para a mudança. Então, é bem burocrático, não é tão simples como a gente pensa, né? E aí tem o período que eles estabeleceram, né, de aniversários, nascido em janeiro, fevereiro, né, vão receber de abril a junho, março, abril, vai ser maio, julho, nascido em maio, junho e agosto. Então, a partir de 2021, a liberação do saque ocorrerá sempre no primeiro dia do mês do aniversário do trabalhador. Por exemplo, para quem faz aniversário dia 19 de julho, o saque estará disponível a partir do dia 1º de julho. Outro detalhe, quem pede demissão pode sacar o dinheiro? Não. Só pode sacar o fundo de garantia o trabalhador que for demitido sem justa causa. Quem foi demitido por justa causa ou pediu demissão não tem direito ao saque. Onde sacar o fundo de garantia? O fundo de garantia pode ser sacado em qualquer agência da Caixa. Os endereços das agências é postos de atendimento do banco. Tem que ir lá e se informar. As regras e os documentos variam conforme a razão para o saque. Então, veja aqui alguns documentos, né, que serão necessários. É a carteira de trabalho, a rescisão, né, os respectivos registros da baixa de contrato. Tem que ter baixa do contrato, que eles vão investigar. O saque do saldo pode ser feito da seguinte forma: até 1.500, saque na caixa econômica, no caixa eletrônico, com senha do cartão cidadão, né? Não é necessário saque em lotéricas ou lojas, que sejam correspondentes bancário.
na Caixa, com marca da Caixa Azul, com documentos oficial, né, com foto, por exemplo. Cartão cidadão e senha do cartão, entre 1.500 a 3.000. Saque no caixa eletrônico, com cartão cidadão e senha, saque lotéricas. Tudo isso, gente, é tudo estabelecido de acordo com o contrato que vocês têm, como é que vocês foram demitidos, vocês pediram demissão. Então, no momento que ocorrer isso, é só ir lá na Caixa, né, e ter essas informações. Qual o trabalhador, ele pode pedir transferência por aplicativo também. Então, a Caixa passou a permitir a transferência do dinheiro do Fundo de Garantia para contas bancárias, usando os aplicativos, que está disponível no Android, né? Ao solicitar o saque pelo aplicativo, o trabalhador poderá indicar uma conta da Caixa ou de outro banco para transferir. Tudo isso para facilitar. Eles estão desenvolvendo muitos aplicativos, né? E é possível fazer o saque no exterior? Aqui, para os saques no exterior, o titular da conta, né, residente fora do país, poderá ser atendido pelos consulados do Brasil, habilitados para essa finalidade. Por que a gente fala isso no curso? Dependendo da empresa que vocês trabalham, tem muitos estrangeiros, né, que trabalham aqui no Brasil, ou trabalham lá fora também, então eles têm que ter esse conhecimento, então tem que ser dado a explicação. Aqui é mais, não vou entrar muito no detalhe, mas era mais para vocês saberem. Qual a diferença em contas ativas e inativas, né? Cada emprego com carteira assinada corresponde a uma conta de fundo de garantia. A conta ativa corresponde ao atual emprego, é aquela que ainda está recebendo depósitos. As contas se tornam inativas quando o trabalhador deixa o empregado por iniciativa própria ou quando é demitido por justa causa, aí fica lá inativo. Quem já passou por mais de um trabalho e saiu ou foi demitido por justa causa, pode ter mais de uma conta inativa. Então, a pessoa tem que se preocupar com isso também. As contas do Fundo de Garantia têm rendimento? Sim. É corrigido, né, pela taxa referencial, mais de 3% ao ano, mas a possibilidade de pagamento do bônus anual, né, a gente vai saber mais aqui abaixo. Em alguns anos, né, o Fundo de Garantia rendeu menos que a poupança e outras aplicações financeiras, e algumas vezes não chegava nem a cobrir a inflação do período. Então, é muito baixo o rendimento, né, do Fundo de Garantia. A gente pensa que vai ter muito dinheiro e às vezes não tem. Então, quando há pagamento do bônus anual do Fundo de Garantia, os recursos de todos os trabalhadores juntos são usados para financiar programas de desenvolvimento urbano do governo, como casas populares, saneamento básico, obra, infraestrutura. Então, o governo usa esse dinheiro para pagar aquilo que ele precisa fazer. Ele vai usando o nosso dinheiro. Em troca desses financiamentos, são cobrados juros, né, como a administração desse bolo de recursos, é possível obter lucro, a distribuição é feita dia 31 de agosto. Então, aqui são detalhes, né, que é quem for trabalhar mesmo na área, mas eu quis trazer para vocês saberem como é que funciona, né, o fundo de garantia. E aí, como fica o fundo de garantia no caso de demissão negociada? Então, você negociou. A reforma trabalhista, ela criou possibilidade de funcionários e patrão negociarem uma demissão de comum acordo. O trabalhador que optar por essa nova forma de demissão perde o direito ao seguro-desemprego e ganha só metade do aviso prévio e da multa do fundo de garantia. O total é de 40%, portanto, o empregado recebe só 20%. Então, tudo isso agora é negociado, né? Você pode ser demitido, mas a empresa fala, não, vamos entrar como um acordo, vamos fazer uma negociação. Aí você acaba perdendo menos 20%. Então, como o patrão faz para pagar o fundo de garantia? As empresas têm um aplicativo distribuído, né, pela Caixa, que é o sistema de empresa e recolhimento, e informações da Previdência. Então, nesse programa, mensalmente, o patrão preenche os dados do trabalhador e envia essas informações para a Caixa, pela internet, por meio de programas. Tem um programa lá, Connect, que chama, muito parecido com o da Anhanguera, que é Conecta, né? Então, o que é, né, que nós falamos? Ele foi criado em meados dos anos 60. Por quê?
para garantir a segurança a todos os trabalhadores demitidos sem justa causa. Antes de 60 não existia o fundo de garantia. Dessa forma, foi instituído a criação do fundo de garantia do tempo de serviço, que deve ser descontado mensalmente do total recebido do empregado. Desde a Constituição de 88, ficou definido o pagamento desse fundo de garantia. O valor pago mensalmente fica depositado em uma conta vinculada ao trabalhador, né, de uma agência da Caixa Econômica. Quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ou em alguma situação especificamente, ela poderá sacar o valor corrigido monetariamente. Então, o valor também pode servir de abatimento em financiamento para aquisição da casa própria. Então, tudo isso já está estabelecido, né? E aí a gente pergunta, quem tem direito a esse fundo de garantia? Trabalhadores urbanos rurais registrados na CLT, trabalhadores safristas, trabalhadores temporários, trabalhadores avulsos, diretores de empresas, desde que não sejam empregados e acordado entre os sócios. Empregados domésticos também têm direito. Agora, como calcular? Nós vamos entrar. Como calcular? O cálculo da contribuição do fundo de garantia é simples de ser realizado. Vocês até fizeram. Atualmente, a alíquota padrão é de 8%, que deve ser aplicado no valor total do empregado. Ou seja, cálculo de fundo de garantia funciona da seguinte maneira. Suponhamos que o funcionário receba 937, né, reais, mais 150 de comissões. Então, você vai fazer o quê? Vai somar o salário, né? Temos o valor total recebido de 1.087, em cima desse valor é aplicado 8%. Agora, vamos fazer outros cálculos, né? Então, todo mundo está com uma folhinha aí, com a calculadora, só a Edna que não precisa, que ela faz de cabeça, né? E esses cálculos é fácil de fazer. Então, vamos lá. Eu vou dar um valor aí para vocês, 1.500, mas ele recebe 368. Faça os cálculos, quanto é que ele vai pagar de fundo de garantia, vezes 8%. Estão fazendo? Qual que é o valor, gente? Vocês estão me ouvindo? Repete de novo. Oi? Repete os valores de novo. Vamos lá. 150, não, 1.500 mais 368. Qual o valor que deu? R$149,40. O Tiago fez? Ô, professora, Oi. perguntar uma coisa, você está em qual slide? Eu tô nesse 19. Como calcular o fundo de garantia? É porque para mim está aparecendo o slide 56. O fundo de Só o garantia seu por ou dos tempo... outros também? Vê se todo mundo está nesse slide 19. Parece que isso é 19. Não, não é 19, é o 20. É o 20. o meu tá no 56. É aquele que você tava no... Você começou a falar de FGTS. Não, não pode estar no 50. Se eu estou no 20... Eu não sei, é como se minha tela tivesse travada nesse seu slide. É só o seu ou dos outros também? O meu tá
O fundo de garantia por tempo de serviço FGTS. É Mas isso está mesmo. o cálculo? Não, Não. Não está o cálculo? não, é como se você tivesse Não. travado a sua tela, Pro. A Oi? gente vê é como se você tivesse travado a sua tela. A gente vê o mouse mexendo, mas a gente não está em outra página. Tá na 56 mesmo. Todos estão na 56? Sim. Sim. Ah, então peraí. Então vamos lá. Congelou. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Eu vou salvar aqui. Então vocês não estão acompanhando, porque está em outro slide. Deixa eu ver se vocês vão enxergar agora. Vê se vocês estão vendo agora. Agora sim. Ah, agora sim. Obrigado por ter avisado, hein? É que na verdade eu ia avisar antes, só que eu achei que era só o meu que tinha dado algum problema na minha internet. Porque não tava saindo, tava na mesma tela. Aí eu falei, nossa, ela tá tirando essa informação toda da onde, meu Deus? Então, agora, então é essa aí, ó. Como calcular? Então, vocês fizeram 1.500 mais 368. Quanto que deu? 1868. Cadê a Edna aí? A Edna fez? A Edna tá na Edna? sala? Não, é para vocês acharem o fundo de garantia. Como que calcula? O do Tiago tinha dado outro valor. Quanto que deu o seu, Tiago? O meu deu 149,44. É isso mesmo, eu tava falando, só que meu microfone tava desligado. Deu esse valor Ah, tá. também. Ah, então é por isso. Então, deu 100 e... 49,44. Tá. Agora eu vou colocar 2.380 mais 565,20 centavos. $2.380. É. Pode falar, Pro? Pode. De FGTS deu 235,61. 61 que paga, né? Tá. Todo mundo chegou nesse valor? A Edna tá fazendo, Edna? A Edna não tá me ouvindo. Deixa eu ver se a Edna tá na sala. Ah, tá sem microfone a Edna agora? Tá me ouvindo, Edna? Acho que ela não tá ouvindo. Deixa eu ver aqui. Acho que não está ouvindo. Bom, então, gente, então, para fazer os cálculos do fundo de garantia, ele é fácil, porque é só você pegar os valores e fazer, esse aí vai ser o valor que vai ser retido na conta, né? O que nós vamos fazer é o seguinte, por exemplo, sobre quais valores pode incidir o fundo de garantia, né? Então, salários, abonos adicionais, gorjetas, né? Com exceção do abono de férias, aviso prévio, tanto indenizado como trabalhado, comissões, 13º. É possível consultar o saldo do fundo de garantia a qualquer momento para acompanhar os depósitos. Então, o extrato do fundo pode ser realizado tanto no site oficial quanto por meio de um aplicativo no smartphone. Para isso, você precisará do número do NIS, que a gente vai falar o que é isso, e criar uma senha para a internet. Bom, aí vem como as empresas realizam o pagamento, né? Cabe a ela realizar o pagamento ao governo dos valores referentes ao fundo de garantia.
Tal pagamento deve ser realizado até o dia 7 do mês seguinte, né, ao pagamento do funcionário. O que é importante, o mais importante seria nesse slide que eu quero falar, quando pode ser sacado, né? Quando você, basicamente, o empregado pode realizar o saque do valor quando há rescisão do contrato sem justa causa. Então, uma palavra, né, vai ter uma questão depois sobre quando que pode ser sacado o fundo de garantia. Então, lembrar, quando há rescisão do contrato, né? Ou quando há finalização ou suspensão de um trabalho avulso. E o trabalhador completar 70 anos também pode ser, né, sacado. Além disso, há a possibilidade de saque no caso de algumas doenças graves, como nós falamos no anterior. E para realizar o saque, caso não possua, o beneficiário ele deve solicitar o cartão cidadão. Então, isso todo mundo tem que ter, né? Principalmente o trabalhador. Agora, tem uma questão aqui que eu queria mostrar para vocês, foi aqui, por isso que acho que deu a parada. Deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui. Não, acho que vocês não estão enxergando agora. Espera aí que eu vou mostrar, vou compartilhar. Eu vou compartilhar o outro. Acho que por isso que vocês não estavam enxergando esse aqui. Estão vendo agora ou não? Não. Não. Agora sim, né? Isso. Então, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um sistema optativo de iniciativa do empregado a ser exercido por ocasião da admissão do empregado? Constitui faculdade do empregador a quem cabe a escolha do regime de garantia do tempo de serviço dos seus empregados? É regido por um sistema que admite a retração manifestada pelos empregados? É o sistema de garantia do tempo de serviço previsto na Constituição Federal para todos os empregados urbanos e rurais? Pode ser substituído por indenização equivalente para todos os empregados? Quais das alternativas estão corretas? Eu acredito que a D. Eu também acho que é a D. E a Edna, o que ela acha? Ela não tá sem. Parabéns, olha, vocês estão batendo todos aqui. Então, é o sistema de garantia do tempo de serviço previsto pela Constituição Federal para todos os empregados urbanos e rurais. Tá? Então, essa aqui está correta. Essa aqui era fácil, né? Agora, nessa questão aqui, o trabalhador sobre o regime de fundo de garantia poderá movimentar sua conta vinculada quando solicitar sua demissão ao empregador, efetivar sua aposentadoria, for possuidor, né, de neoplasia maligna, que é uma doença, contrair matrimônio desde que perceba o valor mensal de remuneração inferior a 2 salários mínimos. A sequência correta, qual que é? Vocês vão analisar aqui. Tem. Qual que está certa? A C. E a Maria, o que a Maria acha? A C, ó. Eu ia falar assim. O Tiago Boa, tá indo bem, hein, Tiago? Tá acertando, né? Eu não sei, os outros não responderam, não sei falar se foi ou não, né? Agora, tem essa outra aqui, que essa aqui é um pouquinho mais complexa. Vamos lá. A empresa ZAS reincidiu o contrato de trabalho de Patrícia com justa causa, alegando que a mesma praticou uma falta grave, ó, tipificadora desta espécie de rescisão contratual. A empregada indignada ajuizou reclamação trabalhista requerendo o recolhimento da dispensa sem justa causa ou, alternativamente, o reconhecimento da dispensa por culpa recíproca. O magistrado reconheceu a rescisão contratual por culpa recíproca de ambas as partes. A empresa e Patrícia não recorreram e a decisão transitou em julgado.
Neste caso, Patrícia receberá, além de outras verbas devidas. Na sua integralidade, as férias proporcionais e 13º salário proporcional, a multa do Fundo de Garantia na proporção de 40% com a devida liberação, além do aviso prévio integral, multa do Fundo de Garantia na produção de 20% com a devida liberação, além de metade do aviso prévio de férias proporcionais e do 13º proporcional, o aviso prévio integral e a liberalização do Fundo de Garantia sem pagamento de correspondente multa, a multa do Fundo de Garantia na proporção de 20% com a devida liberação, além do aviso prévio na sua integralidade? Qual que é a alternativa correta dessa? Essa é um pouquinho mais complexa, né? É um pouquinho, só um pouquinho. Eu não posso falar pouquinho, né? Que você já acha que é... Essa aqui, eu acho, não sei se você já tem mais ou menos uma ideia, mas ela é mais complexa mesmo, né? Só para mostrar para vocês, a multa do Fundo de Garantia na proporção de 20% com a devida liberação, além de metade do aviso prévio, das férias proporcionais e do 13º proporcional. Por quê? Aqui alegando que a mesma praticou uma falta grave. Quando aplica uma falta grave, é complicado nessa questão aqui. Então, a gente tem que ficar atento ao que diz o enunciado, né? Então, seria o quê? Uma falta grave, por isso que é a letra C. Vocês tinham mais ou menos identificado essa ou não? E eu não tinha chegado em nada, na verdade. Você não tinha chegado a nenhuma conclusão, né? Professor, uma dúvida, o que seria culpa recíproca? Como? Culpa recíproca. Ah, é quando a culpa é sua e a culpa pode ser da empresa também. Aí Mas como que chega a acordo desse, na verdade? Quando o funcionário desconfia que tem alguma coisa errada, às vezes ela chama um advogado, e o advogado, ele aponta isso, porque se for só o funcionário, se ele não tem conhecimento, ele não vai definir, né? Ele não vai saber que teve uma falha, porque às vezes a empresa erra também. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento a isso, porque sempre tem alguma coisa que, né, quem faz a rescisão é o funcionário, e às vezes sai alguma coisa errada, mesmo sendo o sistema, mas quem alimentou o sistema foi a pessoa, né, que alimentou o sistema. Então, por isso que tem que estar sempre, principalmente quando você vai sair da organização, você tem que conferir muito bem aquilo que estão pagando para você, né? Então, eu acho que é super importante, vocês, todos nós, deveríamos ter o conhecimento, né, de como funciona as leis, né, porque a gente desconhece muita coisa. Só para você ter uma ideia, o Fundo de Garantia, ele foi estabelecido dia 13 de setembro de 67, né? Então, o Fundo de Garantia, o presidente Castelo Branco, que era na época, ele sancionou a lei que criou isso para nós, né? Então, saiu no Diário Oficial na época, né? Então, ele falava das vantagens que era para proteger o cidadão. Então, naquela época, havia um direito chamado estabilidade decenal, né? Esse direito assegurava a estabilidade do profissional, do trabalhador, que ficasse por mais 10 anos no mesmo emprego. Então, muitos empregados acabavam sendo demitidos antes de completar os 10 anos, acabando assim por perder os seus direitos de estabilidade. Olha o que a empresa fazia. Quando chegava próximo do prazo, ela demitia. Então, a partir daí, né, perceberam isso e os legisladores começaram a criar essa lei, né, de ter o fundo de garantia
para todo mundo, né? Então, ele estabeleceu algumas normas. Então, não foi por acaso, né, que veio, né, esse fundo de garantia. Faz sentido, né? Por isso que a gente tem essa proteção, né, por lei mesmo, né? Ajuda muito o profissional, todos nós, né, somos protegidos. Nos outros países não existe esse fundo de garantia, só existe aqui no Brasil, ele é único.